Gênesis capítulo de número 5, versículo de número 24. Gênesis 5 e 24. Eu quero falar aos irmãos aquilo que Deus colocou no meu coração com base nesse texto. Gênesis capítulo 5, versículo de número 24. Os irmãos acharam? Diz assim, ó: e andou Enoque com Deus, e não apareceu mais, porquanto Deus para si o tomou. Amém e amém. Há um ditado popular que ele diz assim: me diga com quem tu andas, que eu direi quem tu és. Não diz esse ditado? Os psicólogos, eles dizem que nós somos a média das 5 pessoas com as quais nós mais andamos. Você geralmente reflete o povo com o qual você anda. A própria Bíblia, ela argumenta que nós precisamos selecionar bem as nossas companhias. O apóstolo São Paulo, em 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 33, ele diz: vigiem, pois as más conversas corrompem os bons costumes. O apóstolo Paulo, orientado por Deus, nos diz para selecionarmos bem as nossas companhias. Por quê? Porque nós seremos invariavelmente influenciados pelas pessoas com as quais nós andamos. A palavra de Deus, através do salmista, no Salmo 1, diz que nós devemos nos afastar dos maus. Diz assim o Salmo 1: bem-aventurado o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, e nem se assenta à roda dos escarnecedores. Antes tem o seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. A biologia diz que nós somos o que comemos. A filosofia diz que somos o que lemos. E a teologia diz que somos a soma e o resultado das pessoas que elegemos como nossa companhia. Nós devemos escolher andar bem com pessoas boas, pessoas servas de Deus, que nos aproximam de Deus, da palavra de Deus, da igreja e do temor do Senhor. E nós devemos nos afastar de pessoas más, que nos puxam para a maldade, para a iniquidade, para a perversidade e para a contrariedade da fé. Nós devemos escolher bem com quem nós andamos na vida. O Enoque, ele escolheu bem, ele escolheu andar com Deus. O texto diz: Enoque andou com Deus. A primeira pergunta que nos vem aqui esta manhã é: como é que Enoque passou a andar com Deus? Como é que ele conseguiu essa proeza? Como é que ele conseguiu esse feito? Como é que ele conseguiu esse resultado tão interessante que foi ter Deus como sua companhia? Primeiro, o Enoque andou com Deus em primeiro lugar, porque Deus, na sua infinita bondade, misericórdia e graça, resolveu colocar fim na inimizade natural que existe entre Deus e os homens. É muito interessante porque, se nós fizermos uma análise nos primeiros capítulos do Gênesis, antes de falarmos de Enoque, nós vamos ver como era acirrada a relação entre Deus e os homens. Por exemplo, o Adão não quis ver Deus quando Deus apareceu no jardim após o pecado. Como é que o Adão portou-se em relação a Deus imediatamente após o pecado? Com amizade ou com inimizade? Com inimizade.
com vergonha de Deus. E a Bíblia diz que Deus veio para visitar o Adão, como fazia sempre na viração do dia, mas o Adão, já demonstrando uma inimizade, uma distância, um afastamento, uma elidição de Deus, o Adão o que faz? Se esconde. Nesse esconder-se de Adão, mostra que o Adão está inimigo de Deus, o Adão está divergente quanto a Deus, o Adão não quer a relação com Deus, porque a santidade de Deus ofende a imoralidade e a injustiça do Adão. Então, em Adão, o homem é inimigo de Deus. Mas não é só em Adão que o homem é inimigo de Deus. O Caim, quando matou o Abel, ele foi procurado por Deus. E quando o Caim é procurado por Deus, o Caim, ele enfrenta Deus. Deus diz: aonde está o seu irmão Abel? Querendo estabelecer uma conversa, um colóquio, querendo estabelecer ali um diálogo, mas o Caim é ríspido, o Caim é duro, o Caim é ácido com Deus, e ele diz: sou eu algum pajem do meu irmão, para o senhor vir perguntar do meu irmão para mim? O senhor não é Deus? Se vira, busca aí nos seus conhecimentos, aonde está meu irmão. Nesta resposta de Caim está aclarado para nós essa divergência, essa cisão, esse cisma entre Deus e os homens. Aqui está a inimizade plantada e demonstrada, primeiro através da fuga do Adão, e segundo através da resistência, da ignorância, da rispidez, do Caim para com Deus. E depois o texto fala que Deus coloca no Caim uma marca, mas o Caim, com essa marca, ele foge. O texto lá diz assim: fugiu Caim da presença de Deus. É quando o Caim não quer olhar para Deus, o Caim não quer ouvir a voz de Deus, o Caim não quer que Deus venha lhe incomodar, o Caim quer viver a sua vida sem que Deus lhe traga nenhum tipo de constrangimento e nenhum tipo de resistência. No Caim está demonstrada a inimizade entre o homem e Deus. Mas antes ainda do Enoque, nós temos um outro personagem, é o personagem Lameque. O Lameque, ele é da descendência de Caim, e o Lameque, ele fez coisas terríveis, exatamente no afã de construir uma muralha, uma divisão, no afã de construir um distanciamento, um abismo, e deixar bem claro esse abismo entre o homem e Deus. O que o Lameque fez? O Lameque matou 2 homens. Ele matou 2 homens. E não só matou 2 homens, mas o Lameque também iniciou a prática da bigamia. Essa ideia do homem ter 2 companheiras, 2 parceiras, não é uma ideia dos reality shows da atualidade. Essa ideia é uma ideia lá do Gênesis, que tem a ver com a inimizade entre o homem e Deus. O texto diz que o Lameque matou 2 homens, e o Lameque não só matou os 2 homens, mas também exerceu a bigamia pela primeira vez. Pela primeira vez, o homem vai para além dos seus limites. Pela primeira vez, o homem vai para além das suas fronteiras. Pela primeira vez, a bigamia, ela é praticada. E a bigamia vai depois gerar a poligamia, que é o contato com mais de 3 ou 4 mulheres, que depois vai gerar a poliandria, poligenia, e depois vai gerar uma série de pecados de ordem sexual. Aqui, no assassinato de 2 homens, no homicídio duplo, aqui na bigamia, no adultério, na prostituição, o Lameque está construindo uma barreira entre ele e Deus, e está dizendo para Deus: eu não quero nada com o Senhor. Pior do que o Lameque ter matado 2 homens e ter praticado a bigamia pela primeira vez, foi o Lameque construir, editar, foi o Lameque elaborar um poema. Se você ler o capítulo de número 4, vai dizer que Lameque tomou 2 mulheres, Lameque matou 2 homens, e Lameque ainda construiu uma
poesia, ele construiu um conto, ele construiu uma historieta, ele construiu ainda uma música para louvar o seu próprio pecado. Aqui está o embrião no livro do Gênesis de toda a poesia, de toda a arte. Aqui está no Gênesis o embrião de toda a composição artística humana que vai contra Deus e contra os padrões de Deus. Seja através de uma música, seja através de uma arte plástica, seja através de uma exposição artística, o homem pode louvar na sua habilidade e ação artística aquilo que é contrário a Deus. Eu tive agora no MASP com os meus filhos no período das férias, e ali a gente vê algumas coisas que enaltecem a obra de Deus, mas nós vemos muitas coisas ali que enfrentam Deus, que enfrentam os valores do reino de Deus, que enfrentam os ensinamentos de Deus. Eu trabalho com adolescentes, Jomara, e eu tenho sempre que dizer para os adolescentes gostam de ouvir música, e eu digo isso sempre lá na minha casa também. Existem 3 tipos de músicas. Existe a música que é a chamada música sacra, onde a gente adora a Deus. Essa música nós estamos liberados para ouvir. Existe a segunda música, que é a música secular. A música secular é aquela música que canta a vida, canta o amor, as relações, as coisas boas da vida. Não há ofensa nenhuma em você ouvir essa música. Mas existe também a música profana. E o que é a música profana? É a música que enaltece o que é errado. É a música que quem compôs pela primeira vez não foi o João Gilberto, não foram os grandes compositores da música popular brasileira, não, foi o Lameque. O Lameque fez uma música, ele cantou uma música, e essa música enalteceu o fato dele se tornar um homicida, e enalteceu o fato dele praticar a bigamia. Aqui, nessa composição cultural, artística de Lameque, está o distanciamento, está a inimizade, está o rompimento, está a ruptura entre Deus e os homens. Mas a distância entre Deus e os homens não tem a ver apenas com personagens esporádicos, personagens avulsos, não. A distância entre Deus e os homens também tem a ver com toda uma geração. A geração de Caim, a geração de Lameque, a geração de Adão, a geração de Enoque é chamada na Bíblia e na teologia de geração antediluviana. Ela é anterior ao dilúvio, ela é a geração que marca o tempo da ira de Deus e do esgotamento da paciência e da misericórdia de Deus. A misericórdia de Deus, ela é infinita, ela é superabundante, ela é extraordinária, mas as escrituras que mostram a misericórdia de Deus de forma incontável e incomensurável, também mostra que a ira de Deus, no tempo certo, ela se derrama. E a geração antediluviana é uma geração caída, é uma geração homicida, é uma geração idólatra, é uma geração pecaminosa, é uma geração prostituída, é uma geração de rompimento dos valores, dos princípios e da moralidade. É uma geração em que cada um faz o que bem lhe parece aos olhos. É uma geração em que não há norma, não há regra, não há limites, não há balizas. É uma geração caída e deplorável. É nesta geração que o Enoque vai caminhar e o Enoque vai andar. Mas a inimizade com Deus não está explicitada apenas na geração antediluviana, está explicitada também na edificação da Torre de Babel. Por que é que os homens construíram a Torre de Babel? Não é porque eles gostariam de reproduzir uma grande obra artística, arquitetônica, da engenharia dos tempos antigos, não é isso. Eles não construíram aquilo para marcar a construção civil daquele tempo. Eles construíram a Torre de Babel porque eles queriam fugir de Deus, eles queriam se distanciar de Deus, eles queriam se afastar de Deus. A proposta de Nimrod, que vai estruturar
estruturar e arregimentar os homens para construir a Torre de Babel, a proposta dele é muito simples. Qual que é a proposta? Eia, nos unamos e façamos uma torre para chegarmos aos céus, sem usarmos os caminhos de Deus, mas criando os nossos próprios caminhos. A Torre de Babel, ela é um resumo, ela é uma síntese de toda a tentativa humana de se aproximar de Deus, de se aproximar dos valores do reino de Deus por caminhos humanos. O homem não está em condições de abrir para si mesmo um caminho para Deus, porque o pensamento do homem é mau, o pensamento do homem é degenerado, o pensamento do homem é caído, o pensamento do homem é corrupto e é corruptor. Como diz Santo Agostinho de Hipona, até nas virtudes mais nobres do homem, nós encontramos na realidade não uma virtude, um pecado disfarçado de uma virtude. Por exemplo, o Agostinho dá exemplo de homens que têm orgulho da própria humildade. A humildade, ela pode ser uma virtude se bem usada, mas quando essa humildade passa a ser a sua marca e você começa a orgulhar-se da sua humildade, essa humildade, ela é um vício disfarçado de virtude. O Agostinho dá um outro exemplo quando ele cita ali, por exemplo, o amor aos pais. Quando alguém diz assim, eu amo os meus pais, o Agostinho diz, tome cuidado para o amor aos seus pais não tornar-se um amor por si mesmo. Na verdade, quando você diz que você ama o seu pai, o que você ama é você mesmo, e você ama a si tanto que você não consegue conceber a sua vida sem a presença dos pais. Então, ao enaltecer os pais, quem você está enaltecendo é você mesmo. São virtudes que na verdade podem esconder alguns vícios e que demonstram a inimizade entre o homem e Deus. As escrituras, elas demonstram desde o Gênesis até o Apocalipse a inimizade entre Deus e os homens. Deus não poderia andar com Enoque no ambiente da inimizade, no ambiente da distância, no ambiente da cisão, no ambiente do pecado. Então Deus o que fez, já que o homem não pode fazer nada para quebrar a inimizade entre Deus e o homem, o que é que Deus fez? Deus, por amor e graça, olhou na geração antediluviana e viu a Enoque e disse, em relação a Enoque, eu vou quebrar a inimizade, eu vou quebrar todo tipo de distância e eu vou refazer a amizade com Enoque, eu vou refazer a proximidade com Enoque. E então Deus veio e desceu a Enoque, perdoou a Enoque, reconciliou Enoque com Deus, e ao reconciliar, deu as mãos para Enoque, para que os dois pudessem andar juntos. O apóstolo São Paulo, em Romanos capítulo 8, versículos 7 e 8, ele diz, porquanto a inclinação da carne é sempre inimizade contra Deus, pois não é sujeita à lei de Deus, nem em verdade o pode ser. Portanto, os que estão na carne não podem agradar a Deus. Porém, o mesmo apóstolo São Paulo escreveu, Romanos capítulo 5, versículo 1, que nós temos que ter decorado em nosso coração e em nossa mente, tendo, pois, sido justificados pela fé, nós temos paz com Deus, por meio de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Nós só podemos andar com Deus, nós só podemos falar com Deus, nós só podemos chamar Deus de Pai, porque um dia, através do sangue de Jesus, vertido e derramado na cruz do Calvário, Deus desfez toda a inimizade entre nós e o nosso Deus. E agora, lavados pelo sangue de Jesus, redimidos pelo sangue de Jesus, resgatados pelo sangue de Jesus, comprados pelo sangue de Jesus, nós podemos entrar com ousadia diante de Deus, podemos entrar no Santo dos Santos, podemos adorar o nome do Senhor, podemos chegar aonde chegam os serafins e tocar em Deus como um filho toca no seu pai. Isso fruto da obra de Cristo Jesus na cruz do Calvário, que desfez toda a inimizade.
Lamacandaramahai. Em primeiro lugar, o Enoque andou com Deus, porque Deus desfez a inimizade. Você está andando com Deus há quantos anos? Há alguns dias, há algumas semanas, há alguns meses, há alguns anos? Você está andando com Deus? O seu nome está escrito no livro da vida? Você já aceitou Jesus como seu único e suficiente Salvador? Já foi batizado em águas? Já está integrado no hall de membros da igreja através da ceia? Tudo isso é fruto do quê? É fruto da cruz de Cristo. É por isso que Paulo vai dizer: eu não posso me orgulhar de qualquer outra coisa senão da cruz de Cristo. Seja a cruz de Cristo a causa do meu orgulho, seja a cruz de Cristo a minha canção, seja a cruz de Cristo, aleluias, a minha inspiração para toda a minha poesia, seja a cruz de Cristo que baniu a inimizade, a cruz de Cristo que quebrou o muro da distância, a cruz de Cristo que formou uma ponte para Deus, a cruz de Cristo que rasgou o véu de cima a baixo, a cruz de Cristo que trouxe o céu para a terra e Deus para dentro do coração de cada um de nós. Foi a cruz de Cristo que desfez toda a inimizade. Glórias e honras sejam dadas ao Senhor pela cruz de Cristo. Quantos aqui podem levantar as mãos? Quantos podem levantar a face? Quantos podem levantar a voz, abrir a boca e dar uma palavra de adoração ao Deus, ao nosso Senhor, por causa da cruz de Cristo que desfez toda a inimizade? Lamacandaramahai. O Enoque andou com Deus em segundo lugar, porque ele aceitou as vontades de Deus em sua vida. O profeta Amós, no capítulo 3, versículo 3, ele diz: porventura andarão dois juntos se não estiverem de acordo? Impossível. Isso quer dizer, Deus só andou com Enoque, Enoque só andou com Deus, porque o Enoque aceitou os termos de Deus. Termos impostos pela palavra de Deus foram aceitos por Enoque. Deus, ele coloca para o Enoque as regras, ele coloca para o Enoque as normas, ele coloca para o Enoque os ditames, e ele diz: Enoque, quer andar comigo? Quero. Então, para andar comigo, as regras são essas. Você aceita? O Enoque, rompendo com a natureza pecaminosa humana e abraçando-se ao vínculo de paz que Deus tinha formado entre ele e Enoque, o Enoque se abraça e diz: sim, Senhor, se o Senhor me der graça, se o Senhor me ajudar e me animar, eu aceito os termos do teu acordo, eu aceito os termos da sua vontade, eu aceito o seu querer, e eu vou andar junto com o Senhor, fazendo e cumprindo a sua vontade. Nós somos advogados, estou eu aqui advogado, está aqui o nosso querido irmão André Leandro, nós temos outros advogados aí, e nós de vez em quando fazemos acordos em processos, não é assim? A gente tem acordo em fase pré-processual, você liga para a pessoa, notifica, a pessoa fala: tá bom, vamos fazer um acordo, faz um acordo. Existe acordo na fase de conhecimento, o juiz lá, o processo nem tem sentença ainda, o juiz já marca uma audiência de conciliação, você chega lá e tal, e tem um acordo. Existe acordo depois da sentença em fase recursal, o processo já está na segunda instância, terceira instância, já está lá no STF, o advogado te liga e fala: vamos fazer um acordo para acabar com isso aí? Vamos, e colocam os termos e fazem um acordo. Ou então existe acordo na fase de execução, chega lá na hora de executar, faz o acordo ali, e às vezes, depois da tentativa de conciliação, você acha que já perdeu aquele processo, está dormindo um dia, o seu telefone toca, e aí quando você vê o advogado da outra parte, ou a outra parte dizendo: vamos fazer um acordo para acabar com isso aí, porque eu quero dormir em paz. Então acordos são feitos, sim ou não? O ser humano faz acordo, e o ser humano teve que fazer um acordo com Deus para andar com Deus. Agora, diferente do acordo humano, em que cada um dá o seu pitaco e prevalece aquilo que for bom para os dois, no acordo com Deus é um pouco diferente. Deus estabelece as cláusulas, Deus estabelece as condições, e o homem, para andar com Deus, precisa se subrogar, se submeter, ele precisa se humilhar e dizer: Senhor, eu aceito a sua vontade, pela graça, pela vitória e pelo valor da sua companhia. Lamacandaramahai.
Não é possível andarem dois juntos se não estiverem de acordo. E o homem só anda com Deus se aceitar a vontade de Deus. O homem só anda com Deus se aceitar os termos de Deus. O homem só anda com Deus se aceitar os ditames de Deus e a palavra de Deus. Então, para o Enoque, andar com Deus significa dizer que ele se humilhou e disse: Senhor, eu aceito a sua vontade, faz o seu querer em mim. Senhor, eu aceito a sua vontade. Para andarmos com Deus, nós precisamos definir três coisas. Nós precisamos definir a direção. Direção no sentido de destino. O Enoque aceitou a direção de Deus para a sua vida. Aleluia, Deus tem uma direção para você. Anda na direção de Deus, busque a direção de Deus, procura compreender a direção de Deus e confie que a vontade de Deus para você é boa, perfeita e ela é agradável. Nós andamos juntos não apenas se definirmos a direção, mas precisamos também definir o ritmo. O ritmo, por exemplo, a Mônica, ela gosta de caminhar. A Mônica, quando ela está inspirada, ela anda 13 quilômetros por dia. Ela faz ali aquela volta no parque ali em 10 minutos. Puxa vida, o único exercício que eu faço lá em casa é levantamento de garfo, faca, copo, Coca-Cola, refrigerante, essas coisas, né? Esses dias eu estava fazendo um exercício lá de coxa. Coxa sua, coxa, pastor? Não, coxa do frango. Exercício, vou trabalhar as asas agora. Asas de quem? Asas do frango. Aliás, daqui a pouco eu vou sair daqui, vou comer um franguinho, viu? Eu gosto de comer um franguinho no domingo, né? Tá certo? Então, mas ela, de vez em quando, para me animar, ela diz assim: vamos andar, Henrique. E eu vou andar com ela. Primeira coisa que eu digo para ela, você vai andar no meu ritmo. O meu ritmo é outro. Né? Porque ela quer andar lá disparada e tal. A Mônica sempre andou bastante. Quando eu a conheci, ela era normal para ela. Ela trabalhava na Papamai aqui em Osasco, numa escola de curso técnico, e ela morava aqui em Carapicuíba. E ela ia para Papamai a pé e voltava a pé de Osasco. Ela sempre gostou de andar. Ela hoje trabalha lá em Itapevi, ela faz questão de descer antes ou mais distante, exatamente para andar na ida, na volta. Ela gosta de andar. Mas quando eu vou andar com ela, só tem um jeito da gente andar junto. Não eu respeitando o ritmo dela, porque eu estou muito aquém, Lucas, do ritmo dela. É ela que tem que respeitar o meu. Nós só conseguimos andar com Deus se nós respeitarmos o ritmo de Deus, a velocidade de Deus, o compasso de Deus, o tempo de Deus, sem precipitação e sem procrastinação, mas no passo de Deus e no tempo de Deus. É o melhor tempo para as nossas vidas. O Enoque andou com Deus porque ele aceitou a direção de Deus. Ele andou com Deus porque ele aceitou o ritmo de Deus. E terceiro, só é possível andar com Deus e andarmos um com o outro se houver submissão. Submissão no sentido de que sempre alguém dita a caminhada. E o Enoque aceitou que a caminhada dele com Deus fosse ditada e fosse estabelecida por Deus. Quem é que anda com Deus? Aquele que Deus já desfez a inimizade. Quem é que anda com Deus? Aquele que aceita a vontade de Deus. Deus quer andar com você. Deus quer marcar a sua história com a companhia dele. Deus quer que você experimente coisas extraordinárias nesta caminhada. Mas Deus coloca para você exigências. Aceite os termos de Deus, aceite a direção de Deus, aceite o ritmo de Deus e aceite se submeter a Deus. E aí você vai experimentar o que Paulo diz em Romanos 2,12: não sedes conformados com este mundo, mas sedes transformados pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja o que, irmãos? Agradável, perfeita e boa vontade de Deus. Aleluias, aleluias, glória a Deus, aleluias, glória a Deus, aleluias, glória a Deus, aleluias, glória a Deus. Lamacanda Ramahai, Deus está com o timão da nossa história nas suas mãos.
Deus está com o controle, a direção do carro da nossa história nas suas mãos. Não tenha medo de aceitar os termos de Deus. Não tenha medo de aceitar a vontade de Deus. Não tenha medo de submeter-se à vontade de Deus e dizer para Ele: faz a sua vontade em minha vida. Porque a vontade de Deus, ela é agradável. A vontade de Deus é perfeita. A vontade de Deus é boa. A vontade de Deus é excelente. O Enoque andou com Deus em terceiro e último lugar, e nós terminamos, porque ele evoluiu sempre. A ideia de andar juntos, a ideia de caminhar, indica progresso, indica expansão, indica desenvolvimento, indica crescimento, indica evolução, indica amadurecimento, indica aumento e indica acréscimo. Ninguém anda no mesmo lugar, a não ser que estiver andando numa esteira. Mas se você não estiver andando numa esteira e estiver fazendo a caminhada comum, você vai estar sempre num progresso. Você vai estar sempre numa expansão, você vai estar sempre num desenvolvimento, você vai estar sempre crescendo, evoluindo, amadurecendo, aumentando, sendo acrescido. Ninguém que anda permanece como está, a evolução. Assim o Enoque andou com Deus porque aceitou crescer com Deus e crescer em Deus. Paulo diz para Timóteo: fortaleça-se e cresça na graça de Deus revelada em Cristo Jesus. E o apóstolo São Pedro manda a todos nós em 2 de Pedro 3,18: antes crescei na graça e no conhecimento do Senhor e Salvador Jesus Cristo. A Ele seja dada a glória para todos sempre. Amém e amém. Você não pode começar andando com Deus e andar anos a fio da mesma forma, não. Quem anda com Deus precisa aceitar o progresso natural da nossa fé. Aleluias. Paulo fala que quando nós entramos na igreja, nós recebemos os rudimentos da fé. Mas depois que nós nos alicerçamos com os rudimentos da fé, Paulo diz assim: nós vamos construindo sobre ele um edifício maravilhoso que é a igreja de Deus. Tem gente que continua na sapata, tem gente que continua na fundação, tem gente que continua no baldrame, tem gente que continua no Nesquik. Eu gosto do Nesquik, né? No cremogema, né? Tomou cremogema, Gilmara? Cremogema, era terrível aquele negócio. Cremogema. Tem gente que continua na papinha de supermercado, não é assim? Tem gente que continua no leitinho. A Bíblia fala que os apóstolos se sentiam um pouco indignados, não é, pastor Sanderlei? Porque eles diziam assim: eu queria dar uma feijoada para vocês, sabe, um mocotó, um negócio mais firme, mas quando eu coloco assim, aquele caldinho já assusta vocês. Eu queria dar um sarapatel para vocês. Crente não pode comer sarapatel, né? Eu queria dar para vocês um chouriço. Crente não pode comer um chouriço. Eu queria dar uma buchada, mas vocês não aguentam. Um baião, vocês não aguentam. E aí como é que eu faço? Eu estou sempre fazendo purezinho de mandioquinha ralinha para vocês, dá para tomar assim na colher, bem devagarzinho. Não, a caminhada com Deus não é assim. A caminhada com Deus, irmãos, é de progresso. A caminhada com Deus é de desenvolvimento. A caminhada com Deus é de crescimento. Nós vamos deixando os rudimentos da fé e vamos edificando um edifício que é a igreja de Deus, onde nós vamos crescendo com a palavra, crescendo com a oração, crescendo com o jejum, crescendo com o culto, crescendo com a adoração, crescendo na experiência. A nossa mente vai dilatando, as nossas emoções vão dilatando, nós vamos compreendendo melhor a fé, coisas que antes nós não entendíamos, nós vamos dando significado e sentido real para essas coisas, e daqui a pouco nós vamos entendendo a grandeza de Deus, e aí nós vamos demonstrando que estamos caminhando com Deus de verdade. Quem está estagnado hoje precisa receber virtude do Espírito Santo de Deus para voltar a caminhar em nome de Jesus, caminhar com o Senhor e desenvolver-se com o Senhor para a glória do nome do Senhor. Paulo escreve aos irmãos de Corinto, diz assim: eu gostaria de vos escrever como se escrevesse a espirituais, mas eu vos escrevo como se escrevesse a carnais.
aleluias, o apóstolo São Pedro diz assim: vocês devem desejar o leitinho, vocês devem desejar o leitinho como bebês recém-nascidos, vocês devem desejar o leitinho, mas vocês não podem ficar no leitinho para sempre, vocês precisam crescer, vocês precisam desenvolver, vocês precisam emancipar-se, vocês precisam andar com as próprias pernas, vocês precisam caminhar como gigantes de Deus que marcam uma geração, vocês precisam caminhar cheios do Espírito Santo de Deus e ter uma fé enraizada a ponto de nada abalar a fé de vocês. Vocês precisam ter uma experiência com Deus tão profunda que todos passem ali para vocês e digam assim: ali vai um homem e uma mulher que anda com Deus, ali vai alguém que anda com Deus de verdade. Levante a sua mão, levante a sua face, levante a sua voz, abra a sua boca, aleluia, dê uma palavra de adoração, porque o Senhor tem esse desenvolvimento para nós. Qual foi o resultado de Enoque ao andar com Deus? Deus o tomou para si. Quando nós andamos com Deus, Deus nos toma para Ele mesmo. Mas o Enoque não só foi tomado para Deus, o Enoque também marcou a geração antediluviana. Sabe quando um rio está correndo assim? O rio está correndo e não tem nada que pare o desenvolvimento dele, mas no meio do caminho tem uma curva, e aquela curva é tão sinuosa, uma curva tão acentuada, que o rio caudaloso, gigantesco, forte, poderoso, precisa parar e respeitar, porque tem uma pedra no caminho que é difícil passar por ela. Aí aquele rio enorme precisa se estreitar. Ele até joga água fora, mas ele precisa se estreitar, porque no caminho tem alguém que paralisa o curso do rio. Que sejamos essa curva de rio, não no sentido negativo, no sentido positivo. A geração antediluviana vinha assim igual um rio, todo mundo pecador, fazendo mal, fazendo injustiças. O Noé só vai estar aqui, ó. O Noé está aqui, porque depois vem o dilúvio. E aí você fala assim: poxa, Deus não vai levantar ninguém. Daqui a pouco surge uma curva de rio lá, o Enos, e diz assim: naquele tempo, no tempo de Enos, os homens começaram a invocar a Deus. Aí o rio ganha força de novo e começa a correr. Aí você diz assim: não vai surgir mais ninguém até o dilúvio. Aí daqui a pouco você está andando, daqui a pouco surge o Enoque e diz assim: mas Enoque, no meio daquela geração, andou com Deus e foi tomado para Deus. Levante a sua mão. Deus quer marcar essa geração, aleluia, através da sua vida. Se você andar com Deus, você vai ser tomado para Deus no arrebatamento. Mas se você andar com Deus, aleluias, aleluias, você vai marcar a geração na qual você vive. E todas as vezes que falarem deste ano 2022, dessa cidade de Barueri, desse estado de São Paulo, desse país, Brasil, vão se lembrar que aqui tem homens e mulheres que carimbam esse tempo e que fazem diferente para a glória do Senhor. Que Deus nos dê essa graça de andarmos com Ele, em nome de Jesus, amém.